Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Bora para mais um vídeo aqui no canal Cruzeiro Infinity News. Galera, antes eu vou deixar um recado aqui com vocês muito top. Se você tem interesse em ganhar dinheiro, fazer uma renda com o futebol, eu vou deixar o link na descrição, que quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá, beleza? E galera, eu vou pedir para vocês, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e deixe sua opinião nos comentários sobre as notícias do Cruzeiro, beleza? E bora para as notícias. Muito obrigado, valeu galera! Vamos com as últimas do Cruzeiro aqui no Rádio Esportes. Pré-temporada forte na toca, Samuel Venâncio. É isso, e muito forte, Milton. Bom dia para amigo ligado aqui no Rádio Esportes. Cruzeiro voltou a treinar hoje e tá com aquela programação de sempre, treinos em 2 períodos na toca. Então o pessoal tá trabalhando forte com o técnico Paulo Pessolano, que ainda espera pela chegada de mais reforços. Cruzeiro segue aí no mercado com o departamento de futebol, que tem o Paulo André, que tem o Pedro Martins, o próprio Pessolano, estudando as opções e opções viáveis para reforçar o Cruzeiro. Daqui a pouco vamos falar mais sobre isso. Mas temos aqui um convidado muito especial, o zagueiro Maicon, que falou em entrevista coletiva na Toca da Raposa 2. O Maicon, ele veio pro Cruzeiro, estava sem clube, aceitou a proposta e ele comenta aqui no Rádio Esportes da Itatiaia sobre esta relação que ele tem com o Cruzeiro, até por ser jogador formado na base celeste. O que me fez aceitar foi a grandeza do clube. Eu conheci a história, eu vivenciei momentos de glórias do Cruzeiro no passado. Eu fui criado na base do Cruzeiro e tive de perto e vivenciei de perto a grandeza do clube e a ambição do clube que é para 2022, que é subir a Série A. Me motivou bastante. Eu sou um jogador que gosta de desafios e quando eu recebi a proposta do Cruzeiro, não pensei 2 vezes em aceitar esse desafio. Maicon também comentou sobre este momento que ele vive aqui no Cruzeiro com essa pré-temporada e até relembrou o seguinte: em 2007 ele chegou a fazer um jogo no profissional e depois disso saiu, rodou a Europa e agora retorna para a Toca da Raposa. Eu tive a oportunidade de fazer um jogo como profissional do Cruzeiro em 2007. Isso daí também foi um dos motivos que pesou no meu pensamento de voltar. Quando eu saí com aquele pensamento de voltar, de querer gravar o meu nome na história do clube e fazer parte da história. E é claro que nos últimos 2 anos o Cruzeiro na Série B não conseguiu o objetivo, mas eu tenho certeza que em 2022 o nosso objetivo é a Série A, não só subir a Série A, mas disputar o título brasileiro da segunda divisão, que é um clube grande como o Cruzeiro não pode pensar apenas em subir para a Série A. Cruzeiro é grande, Cruzeiro é gigante e nunca vai deixar de ser grande. Então a gente tem que ter o pensamento de subir sim, mas pensamento de campeão, porque é isso que o Cruzeiro é, um clube vencedor, um clube campeão, e eu tenho certeza que 2022 vai ser um ano totalmente diferente dos 2 últimos anos. Que assim seja, Maicon. O zagueiro celeste também comentou sobre este começo de trabalho com o técnico Paulo Pessolano. Não só eu, como todo o elenco está muito satisfeito com o método de trabalho do novo treinador. É um treinador jovem, um treinador bastante ambicioso, assim como nós ele também aceitou esse grande desafio que é trazer o Cruzeiro para a Série A do Campeonato Brasileiro esse ano, e o Cruzeiro precisa de pessoas ambiciosas. Então acho que a vinda do novo treinador e o método de trabalho dele tem tudo a ver com aquilo que a gente pretende para essa temporada. Maicon também comentou sobre uma postagem até que ele fez antes mesmo de acertar com o Cruzeiro no Instagram, dizendo o seguinte: não é a proposta, e sim o propósito. E o propósito se confirmou com ele fechando o contrato com o Cruzeiro. Até recebeu outras ofertas, mas escolheu jogar na Toca da Raposa 2 e ele comenta sobre essa frase. A frase é uma frase que eu carrego junto comigo, que não é a proposta, mas sim um propósito,
porque eu vivo pelo propósito, eu vivo pelo aquilo que Deus coloca dentro do meu coração. E quando eu recebi a proposta do Cruzeiro, não foi a melhor proposta financeiramente, que todos sabem o momento que vive o Cruzeiro, mas eu não sou um jogador que joga apenas pelo dinheiro, mas jogo pelo amor, pelo carinho, e eu quero muito fazer parte dessa restauração e trazer o Cruzeiro para a Série A. Então quero fazer parte do elenco, quero fazer parte dessa nova história, quero construir a minha nova história com o Cruzeiro. A gente sabe que o clube é grande, o clube é gigante e tem histórias no passado, mas eu quero entrar nas histórias do presente, eu quero fazer parte desse presente vitorioso do Cruzeiro. Eu tenho certeza que o Cruzeiro tem tudo para chegar lá em cima e voltar ao clube gigante que ele é e sempre foi. Até sobre essa história do Cruzeiro, que é gigante, o Maicon falou sobre este começo, tendo o campeonato estadual, com esses jogos, para aprimorar ainda mais a ideia do Paulo Pessolano e como vai encarar isso, até usando o que o Pessolano disse de ser uruguaio e que por ser uruguaio não tem nada de amistoso, hein, Maicon? Cara, a gente não pode apagar a história que o Cruzeiro tem. O Cruzeiro não é à toa que tem um rótulo do maior de Minas. Então todas as competições que o Cruzeiro entra, independentemente se é Série A, Série B, Série C, que seja, nós entramos sempre para ser campeões. Então o Cruzeiro vai entrar no Mineiro sim para ser campeão. O Cruzeiro é um dos favoritos sim, pela grandeza do clube, pela história do clube. Eu sou como ele, eu entro para ganhar, eu entro para ser campeão. E eu tenho certeza que o Cruzeiro tem tudo para fazer isso esse ano. E com certeza sim a gente entra como um dos favoritos no Mineiro. E o objetivo nosso é de ser campeão. Muito bem, tá aí o zagueiro Maicon, firme e forte nesta pré-temporada. O Edu Panzi, palavras importantes do Maicon, sempre foi líder por onde passou, jogou na Europa durante um bom tempo, jogou aqui no São Paulo, jogou também no futebol árabe e traz isso aqui pro Cruzeiro com essa vontade, como ele disse aí, não foi a melhor proposta, mas ele escolheu estar no Cruzeiro neste momento e pode ser uma peça importante nesta equipe do Paulo Pessolano. Bom dia, Panzi. Um abraço, Samuel. Essa parte do propósito, né, traz um pouco de segurança também para o torcedor do Cruzeiro, até para a direção do clube, para o Ronaldo, para a equipe dele, por conta das especulações que ontem apareceram em São Paulo, Santos de olho no Maicon, ainda não foi registrado por conta do transfer ban. E a partir do momento que o jogador vem a público e dá uma declaração nesse nível, é claro que traz uma segurança maior. A mesma segurança que dentro de campo, imagino que o Cruzeiro deva ter com a presença dele na zaga, uma possível dupla com o Sidney, 2 jogadores muito experientes, cada um fazendo um lado do campo. O Maicon, apesar de não parecer, ele é um zagueiro que tem velocidade, tem uma recuperação muito boa, é muito bom no desarme, acho que pode ser muito importante para o Cruzeiro na temporada. Houve um aumento de nível muito grande, né, nesses jogadores que chegaram para o sistema defensivo do Cruzeiro. Maicon, Sidney, acho que são jogadores que podem elevar esse nível técnico do Cruzeiro em campo e em termos de experiência nem se fala. Então, ouvir esse tipo de entrevista para a torcida, eu acho que é importante. Ele falando também sobre as declarações do Pessolano, né, de encarar cada jogo com muita seriedade. É claro que tem aí pela frente um estadual, Samuel, e o mesmo que eu disse pro Atlético, eu repito pro Cruzeiro, que se dane o estadual, eu acho que tem que ser utilizado mais com inteligência do que esperando conquista. É saber usar o Campeonato Mineiro para fazer testes, para conhecer melhor o elenco, para entender o que está dando certo, o que pode ser melhorado, aquilo que você se prepara no dia a dia. E é assim que tem que ser encarado mesmo. Se vier alguma conquista, se o Cruzeiro tiver uma campanha boa, melhor ainda. Mas o campeonato estadual, esse início de temporada, tem que ser utilizado com inteligência, preparando o Cruzeiro para o principal, que é a disputa da Série B. Pois é, e até sobre isso que você disse aí, dessa notícia que vem de São Paulo, o Maicon, ele falou anteontem, na Toca da Raposa 2, tem contrato assinado, e eu ontem conversei com uma pessoa muito próxima ao Maicon, falou, esquece, Maicon não sai, chance zero. Então o torcedor pode ficar tranquilo aí que o Maicon tá firme e forte neste propósito, como ele mesmo disse, de ajudar o Cruzeiro nesta temporada de 2022. Ô Milton, daqui a pouco eu vou voltar para falar sobre essas movimentações. O Cruzeiro segue no mercado, como foi também a reapresentação de hoje na Toca da Raposa 2, no nosso segundo tempo, aqui no Rádio Esportes. Show de bola. Subi na cidade que mora dentro do meu coração.
e eu vivo cheio de vaidade. Segundo tempo do Cruzeiro, Samuel Venâncio. Vamos lá, show de bola, Milton Naves. Agora boa tarde para quem nos acompanha no Rádio Esportes, pessoal que tá ligado no canal oficial da Itatiaia no YouTube. O Cruzeiro já treinou na manhã desta segunda-feira, uma segunda de 2 períodos, aliás, 2 períodos ao longo da semana, começando a segunda semana de pré-temporada do técnico uruguaio Paulo Pessolano, que espera, claro, pela chegada de mais reforços, a diretoria buscando no mercado. Jogador para o gol, para a lateral direita e pelo menos mais um atacante de beirada, as principais posições que o Cruzeiro entende ter uma carência para este início de 2022. Claro que a situação que precisa de uma talvez urgência maior é para o gol, mas também tem o desafio de se encontrar boa opção que jogue com os pés, como gosta o técnico uruguaio Paulo Pessolano, e que esteja também dentro da atual realidade financeira do Cruzeiro. O Cruzeiro cortou muitos gastos, o Cruzeiro fez uma redução na folha salarial e não vai aumentar, pelo menos neste momento em que está arrumando a casa. É só o começo da gestão do Ronaldo. Tem nem um mês ainda que o Ronaldo anunciou a compra de 90% das ações da SAF naquele dia 18 de dezembro. Aí para a lateral direita também vem um nome, para a beirada também pelo menos mais um nome, para o Cruzeiro dar, de certa forma, uma fechada no elenco, pelo menos para este começo de temporada. Claro que todo mundo que trabalha com futebol, aparecendo uma grande oportunidade, pode buscar um ou outro nome, mas estas, Alexandre Simões, são as carências identificadas para este momento, para ter um elenco mais qualificado e com boas opções em todos os setores. Boa tarde, Simões. Boa tarde, Samuel, exatamente. E tem um ponto do Cruzeiro, né, o Samuel, porque o Campeonato Mineiro, claro, o Cruzeiro não entra como favorito ao título. Atlético e América têm investimentos maiores e times superiores, mas de toda forma, o Campeonato Mineiro será sim muito importante para o Cruzeiro. E o ideal seria que o Pessolano já tivesse o time que ele pretende ter na Série B, ou pelo menos grande parte dele, para poder ir passando a sua maneira de pensar futebol. Então o Campeonato Mineiro, ele é muito importante como uma espécie de preparação para a Série B do Campeonato Brasileiro. Esta sim, a competição principal do Cruzeiro na temporada 2022, buscar esse acesso à Série A. A gente não precisa nem falar disso, do que significa para o torcedor, para a instituição, mas é fundamental do ponto de vista financeiro. A televisão da Série A é muito diferente e não sai da minha cabeça, Samuel, aquela revelação sua na semana passada de que o Cruzeiro, somando as temporadas 2022 e 2023, tem cerca de 150 milhões de reais de transferban a serem pagos, e que as cotas, tudo o que teria dessas 2 temporadas foi recebido de forma antecipada. Então, para esse início de trabalho do Ronaldo e da sua equipe no Cruzeiro, é fundamental esse acesso. E acredito que se o Cruzeiro tiver uma boa base no Campeonato Mineiro, a chance de ter uma grande Série B aumenta, Samuel. Pois é, e até uma outra informação que na semana passada eu e o Guilherme Pio a gente trouxe, Simões, e que eu considero até um alento, é porque antes eu achava que a cota de TV ela foi antecipada na época do Wagner Pérez de Sá e até o final de 2023. Eu achava que era a cota inteira. E é a cota inteira hoje porque o Cruzeiro recebe aí cerca de 20 milhões de pay-per-view, que é a escolha do clube. Então, é a parcela que está antecipada. Então, todo ano, o Cruzeiro paga 20 milhões, diz que foi antecipado. Então, 2020 pagou, 2021 pagou, 2022 também. E tem este valor aproximadamente para 2023. Mas, se você consegue o acesso, a cota ela é muito maior do que isso. Já seria uma receita importantíssima, por isso concordo com você, com essa volta à Série A, o cenário melhora. Tem que trabalhar para isso, né, Simões? Pois é, exatamente, o Samuel, porque aí passa a ter a cota fixa, passa a ter a cota pelo número de jogos transmitidos em TV aberta,
Tá? E além disso, a possibilidade de premiação dependendo da colocação. Então, quer dizer, pode ser um incremento financeiro significativo no Cruzeiro. Com certeza, os gestores que estão lá não estão contando com esse dinheiro. Tá? Então, por isso é que ele passa a ser mais importante ainda, né, Samuel? Exatamente. E o Panzi até falou esses dias, você tem que trabalhar com todos os cenários. Claro que o cenário ideal é voltar para uma Série A do Campeonato Brasileiro já imediatamente. O William Oliveira do Panzi hoje fez o primeiro treino com todo o grupo, o volante. O Cruzeiro tem para volante o William Oliveira, agora que foi contratado, Adriano, Lucas Ventura, o Nonoca, o Pedro Castro e o Felipe Machado. Acho que para volante tá bem servido ali o Cruzeiro, não deve buscar, pelo menos neste momento, em Panzi. Teoricamente está assim, o Samuel. Acho que o Cruzeiro foi bem ao mercado, principalmente com o William, né? O William é um jogador que tem um potencial enorme. Se tiver bem fisicamente, acho que vai ser titular com sobras nessa equipe do Cruzeiro. E aí o Pesolano ganha opções, né? Algo que não havia anteriormente. Era uma luta para achar alguém ali para substituir o Adriano. O Nonoca, quando apareceu, ganhou a posição de maneira absoluta, mesmo não sendo uma unanimidade. Cruzeiro ganha mais do que em quantidade, acho que ganha em qualidade. Falando na teoria, pelo que a gente conhece dos reforços, é claro que chegam ao Cruzeiro, a camisa ela acaba pesando, mesmo no momento pelo qual passa o Cruzeiro. O William não vem de fisicamente aquilo que a gente acompanhou na Chapecoense, mas tecnicamente eu acho que é um tiro certeiro do Cruzeiro. Se estiver bem fisicamente, vai ser titular. E é um meio de campo que tem um aumento de qualidade significativo, assim como eu falei da dupla de zaga anteriormente. Então, por mais que seja um elenco mais barato, eu acho que em termos de competitividade e qualidade técnica, o Cruzeiro foi bem no mercado. Pois é, se a gente considerar 2021, estão saindo Ariel Cabral, Flávio e entrando o William Oliveira e o Pedro Castro e também o Felipe Machado, as 3 opções que chegaram para essa temporada de 2022. Daqui a pouco, Milton, naquele giro final.